Olá pessoal, tudo bom? Estamos em 2017, né? Mais um ano que começa. E eu vim aqui nesse vídeo de hoje fazer uma reflexão com vocês, conversar um pouquinho também sobre algumas novidades que aconteceram na minha vida nos últimos meses de 2016. Já era um tempo, assim, até um pouquinho antes da Renata vir aqui, que ela veio em outubro, eu já estava passando por uma fase onde eu estava me questionando algumas coisas na minha vida. Eu acho que às vezes a gente vai seguindo um caminhar na nossa vida, né, que ele fica assim meio que no piloto automático. Você aciona o botão do piloto automático e segue, né, aquele rumo sem muito se questionar sobre as coisas que você vai fazendo no dia a dia, sobre como você lida com as coisas que chegam até você. E eu comecei a entrar um pouco nesse espírito assim de questionamento e de certa forma eu me fechei um pouquinho no meu mundo, né? Decidi assim me voltar mais para minha família, assim. E nesse ano, na verdade, em setembro, que é quando começa o ano escolar aqui, o meu filho entrou na primeira série. No início foi bacana, foi interessante, era uma novidade. E com o tempo ele passou assim a ser um pouco uma aflição. Até que chegou um dia, uma manhã em especial, que ele disse que não queria ir e aquilo me entristeceu, sabe? Porque foi numa sexta-feira e ele já estava preocupado com ir na escola na segunda. Aquilo me entristeceu, aquela manhã especial, porque eu fiquei refletindo, né? Poxa, ele vai passar o final de semana inteiro preocupado que vai voltar na segunda-feira. Na segunda-feira mesmo, eu liguei pro local responsável para saber se era possível que ele ficasse na parte da tarde em casa, né? E secamente me disseram que não poderia tirar ele da escola, deixar só de manhã, tirar 11h30, meio-dia e 30, né? Aí bom, então tá, 8 ou 80, né? Ou ele fica o dia inteiro na escola ou ele fica em casa. Eu fazia parte daquele grupo de mães que conhece o homeschooling, né? Já ouviu falar, mas eu jamais pensei na possibilidade de realmente colocar em prática. Conversava sobre o homeschooling já em 2012, mas eu jamais pensava que aquilo fosse pra mim, eu achava que eu não teria condições de dar conta. Todo o processo aconteceu de forma muito natural, sabe? Daquele medo inicial de enfrentar, era como se eu olhasse o homeschooling como um gigante muito grande, ou uma montanha, né, muito grande, que eu não conseguiria escalar aquilo. E na verdade, conforme eu fui caminhando, conforme eu fui indo em direção a esse gigante, a essa montanha, ele foi diminuindo, sabe? Ele foi diminuindo de tamanho, eu fui vendo que eu poderia sim tomar conta daquilo. E não foi assim quando nós realmente aqui, eu e meu marido, como família, tomamos esse passo, não pareceu algo grande demais que nós não poderíamos dar conta do recado. Uma querida amiga psicóloga, terapeuta familiar, uma vez eu conversando com ela sobre medos, ela me disse uma frase que eu guardo com muito carinho. Ela disse assim: a coragem é o medo caminhando, é o medo em movimento. Conforme você vai caminhando com aquele medo, ele vai se tornando coragem, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei aí, meu primeiríssimo passo que eu tomei foi conversar com outras mães que fazem homeschooling. Porque na minha cabeça, e o meu primeiríssimo medo era, afinal, essas mulheres devem ter empregada, ou devem ter babá, ou deve ter uma equipe, uma família em volta para que possam ajudá-las, né? Porque eu aqui como expatriada, como sem a família por perto, não tenho babá à disposição assim, né? Na hora que eu quero, não é bem assim. Também não tenho ninguém que me ajude com limpeza de casa, essas coisas. Vocês que acompanham o canal mais ou menos sabem disso, né? Então, eu pensei, uau, né? E agora? Elas devem ter alguém, né? E conforme eu fui entrevistando, fui atrás de mães, perguntar, afinal, como é que é a rotina de vocês? E, gente, a maioria das mães que eu conversei, aliás, eu acho que todas, nenhuma tem alguém pra ajudar, ou tem uma pessoa que ajuda a cada 15 dias, né? Que vai lá e faz uma limpeza na casa, por exemplo. E uma coisa que me chamou a atenção como resposta de todas as mães que eu conversei foi: a casa não fica em prioridade. Os filhos ficam em prioridade. Aquilo falou muito comigo, porque
eu comecei a me questionar que algumas coisas na minha vida estavam fora de foco, as prioridades estavam trocadas. Eu vou fazer uma pausa porque tem alguém chorando. Pronto, pessoal, tudo resolvido. Eu tô muito feliz de essa decisão, né, que a gente tomou aqui na minha casa, me encheu o coração, sabe? Eu me sinto assim plena, sabe? Eu me sinto plena por poder diariamente tocar o coração dos meus filhos. E muitas vezes eu fico pensando assim, eu todos os dias estou com eles, ensino no momento exato que os problemas acontecem, eu já procuro intervir, sabe? E mesmo assim eu vejo que como é complicado. E aí eu penso, se meus filhos estivessem sempre tanto tempo na escola, né? Como ia ser para eu alcançar o coração deles, né? Eu realmente, como uma mãe cristã, eu comecei a me preocupar e me questionar essas coisas. E só mais uma coisa, assim, para encerrar, né, que tem tocado meu coração, né, com relação ao tempo, por exemplo. Eu me dei conta que quando eu mudei as prioridades da minha vida dentro da minha casa, que eu comecei a dar prioridade porque realmente importa, que são realmente as crianças, né, e estar mais atenta às atitudes deles, os pequenos detalhes, sabe? Quando eles chamam, quando eles fazem alguma coisa, está em primeiro lugar ali do que em relação à casa, eu comecei a ter muito mais tempo, gente. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E quando eu compartilhei isso com a Renata aqui do canal, ela disse assim pra mim: Dani, isso parece matemática de Jesus, né? Quanto mais tu dá, mais tu tem. Incrível, antes eu vivia reclamando que eu não tinha tempo, mesmo eles estando assim na escola, ou tendo a parte da manhã, era uma correria, porque eu deixava na escola, voltava pra casa, fazia assim, organizava a casa rapidamente, eu ia pro computador tentar fazer alguma coisa, e não rolava, sabe? Daqui a pouco tinha que voltar, tinha que pegar, fazer almoço, era uma correria, então eu ficava tão mais focada nessas outras coisas, que o importante que eram as crianças passavam um pouco assim, sabe? Um pouco liso nisso, sabe? E aí eu falo da questão do piloto automático, como eu falei no início do vídeo. A gente fica naquela correria aflita, sabe? Enquanto o que realmente importa que são esses meios, né? Esses acontecimentos que ocorrem nos pequenos intervalos entre uma coisa e outra, são tão importantes, né? No momento que eu comecei a priorizar e a incluir os meus filhos nas atividades, realmente eu ganhei mais tempo, eles começaram a ser um pouquinho mais autônomos, né, nas suas atividades, e no todo tá sendo muito mais prazeroso e eu consigo, gente, eu consigo limpar a casa. E eles ganharam responsabilidades, conforme a idade deles, de auxiliar. Ao mesmo tempo eles acabam ajudando a fazer as coisas que tem que fazer, sabe? Então veja aí, né, essa é a minha experiência, eu tô recém no início, né, tem muitas águas a rolar ainda, mas eu tô gostando muito, curtindo muito. Se você não nos acompanha lá no Instagram, vai lá no Instagram, porque volta e meia é mais fácil, eu coloco fotos lá mais ou menos do nosso dia a dia, das nossas rotinas aqui em casa, e algumas reflexões. Lá é mais rápido, né, eu posso tirar uma foto, coloco lá meu pensamento, do que fazer os vídeos, né. Quando der eu venho aqui e faço um vídeo pra falar mais a respeito disso, tá legal? Espero, se você não é inscrito aqui no canal, vem aqui nos acompanhar também nessa nova jornada. Um beijo e fiquem aqui com a gente no Donas de Casa Anônimas. Tchauzinho!